Oi, chuchus, tudo bom? Como é que vocês estão? Tô aqui para fazer o vídeo para vocês, né, sobre os banhos de ervas, que foi a opção mais votada, né, a opção que vocês escolheram lá na comunidade. Então hoje a gente vai entender um pouquinho como que funcionam as ervas, a gente vai entender como deve ser o ritual de se preparar um banho de erva, tá? E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre as ervas é que existem algumas classificações, tá? A gente tem ervas quentes, ervas mornas e ervas frias. Por exemplo, o que você faz com uma erva fria, você não pode fazer com uma erva quente, por exemplo, né? Uma erva quente você pode ferver, uma erva fria você não pode ferver, entende? Uma erva morna deve ser tratada com infusão, por exemplo. Então, assim, primeiro é preciso entender a classificação das ervas, né? Se ela é quente, se ela é morna ou se ela é fria, para saber como proceder com aquela erva, certo? E as ervas quentes, elas são as ervas fortes, né? O nome já fala, né? Erva quente. Então, ela tem uma atuação energética mais agressiva, ela tem uma atuação energética mais forte, o poder de limpeza dela é mais forte. Inclusive, o uso excessivo de ervas quentes, ela pode trazer um desequilíbrio total no nosso campo energético, né? Nos nossos chakras. Então, tem que tomar cuidado com as ervas quentes. Elas devem ser usadas, mas com moderação, tá? Essas ervas quentes, elas são tão fortes, né? Que elas são capazes, a limpeza que elas proporcionam é uma limpeza tão forte, tão profunda, que elas são capazes de liberar, de dissolver, por exemplo, né, larvas astrais, miasmas, os cascões energéticos, tudo aquilo que vai impregnando, sabe, no nosso corpo, né, assim como no ambiente também, porque tem ervas específicas também para casa, para o ambiente, né, então elas fazem de fato uma limpeza muito profunda, tá? Vamos colocar aqui assim, sabe quando você usa, como é o nome do negocinho laranja? Lisoforme, sabe? Lisoforme que é super forte, né, para fazer limpeza, seria uma erva quente, entende? Então, o ácido, né, soda cáustica, a gente pode equiparar, tá, esses produtos com as ervas quentes devido ao seu alto poder de limpeza, tá? Então vamos lá. Os cuidados devem ser, lógico, em relação, né, aos banhos no momento do preparo, tá? Vamos colocar assim, no banho e também, lógico, quando você vai fazer o uso medicinal de alguma dessas ervas, porque algumas delas, a maioria, é altamente tóxica, tá? Por exemplo, a arruda, enfim, tem outras que eu vou citar para vocês que tem um grau de toxicidade, né, toxicidade, acho que fala, muito alto, tá? Então, na dúvida, evitar ingerir, né, evitar consumir ervas, tá, que estejam na categoria de ervas quentes. Relação também à questão de alergia, tá? Isso não só da erva quente, da erva da categoria quente, mas de todas elas, da morna, da fria e da quente. É sempre bom você saber se você aquela erva pode te trazer alguma reação alérgica. Então, pega um punhadinho, vem aqui no braço, esfrega, né? Ou tem gente que faz aqui também, que aqui também na nuca, né? É um lugar sensível, tá? Passa, ou então molha ela ali, esfrega, enfim. Tenta, se você desconfia que é uma erva muito forte, que pode te trazer algum tipo de alergia, faz o teste antes na pele, tá? Não vai fazer o teste provando, pelo amor de Deus, tá? Na pele, entende? Pra ver se não vai te trazer nenhuma alergia, se não vai empipocar, se não vai dar coceira, enfim, tá? Então vamos lá. Para que servem as ervas quentes? Eu vou falar para que servem, depois eu vou falar para vocês, né, então quais são. Eu até anotei, ó. Tô com um papel aqui, ó. Olha o tanto que eu anotei aqui, ó, de erva quente, de ervas mornas e aqui de ervas frias. Lógico que eu não vou conseguir falar de todas essas, né, no vídeo, porque vai ficar uma longa-metragem, mas vamos ver em qual que a minha intuição indica aqui para eu ir falando para vocês, tá? Mas vamos lá. Então, os banhos de ervas quentes, eles devem sempre ser tomados antes de dormir, tá? Em qualquer horário. Por exemplo, você vai dormir meia-noite, então você pode tomar ele às 11 da noite, sabe? Mas o que é importante
nesse banho de erva quente é que você fique sem sair de casa por um tempo, pelo menos, né, assim, de 6 horas, tá? Porque durante esse tempo de 6 horas é o tempo que a erva vai estar agindo, ela vai estar trabalhando ali no teu corpo físico, no teu corpo astral, tá? Então precisa ter esse cuidado. Por isso que eu falo, faz antes de dormir, que daí você vai ficar no mínimo ali, né? Quem dorme bem vai ficar 8 horas, 10 horas, mas no mínimo 6 horas ali, sem sair de casa, tá? Depois de tomar um banho de erva quente, tá? Tem uma erva em específico, é a Comigo Ninguém Pode, não, duas na verdade, a Comigo Ninguém Pode e a Espada de São Jorge. Essas duas que são ervas quentes, às vezes você vai pegar, você vai passar ela assim vai cortar um pedacinho, passar na pele, ela não vai dar reação alérgica nenhuma. Porém, no banho, essas duas ervas, elas podem desencadear um processo alérgico de uma coceira absurda, né? Porque quando você ferve, ela solta algumas propriedades ali que desencadeiam uma coceira muito forte, tá? Tem gente que faz banho de Comigo Ninguém Pode, tem gente que faz banho de Espada de Ogum, né? E não sente, não dá reação alérgica nenhuma, tá? Eu tenho reação alérgica, por exemplo, não a Comigo Ninguém Pode, mas a Espada de Ogum, né? Se eu fizer um banho de Espada de Ogum, eu vou ficar inteira me coçando, e é uma coceira insuportável, tá? Por isso que eu falei na hora do teste, às vezes dá uma umedecida ou dá até uma fervidinha na erva, né? E passa para ver como que ela vai reagir, né? Como que o teu corpo, a tua pele vai reagir, tá? Com a erva fervida, né? Com a erva liberada, todos os processos químicos ali dela, que eu não sei falar direito isso, mas ela tem uma reação quando as ervas quentes, elas têm uma reação quando você ferve, tá? Então vamos lá. Para quando que a gente vai tomar um banho de erva quente, né? Então quando a gente está muito carregada, quando a gente está com um acúmulo, sabe, de energia negativa, quando a gente está sentindo, né, que os nossos chakras, o nosso corpo astral, o nosso corpo físico, a nossa cabeça, tá tudo pesado, tá tudo, sabe, difícil, entende? Quando você tá sentindo que você pode estar tendo ataques ali de obsessores, né? Isso acontece, como que você sabe que isso está acontecendo, por exemplo? Quando tu começa a ter pensamentos, por exemplo, que você não teria, mas tipo assim, você tem um tipo de pensamento e você fala assim, nossa, mas eu jamais pensaria nisso, eu jamais faria isso, sabe assim? Então às vezes você pode estar tendo influências, entende? De energias ali obsessoras, né, vampirizadoras. Então, é um banho, por isso que eu falo, é um banho muito forte, tá? Ele deve ser usado em casos restritos, tá? Quantidade de ervas, né? Tem ervas que a gente pode pegar, tipo, um punhado, né? No e-book que eu escrevi lá pra vocês, eu até explico, eu falo uma mão, pega uma mão de erva, uma mão de semente, né? Então, assim, é o que cabe, o punhado é uma mão, é o que cabe na tua mão, que você vai pegar e não vai ficar escorrendo. Ali é uma medida, tá? Algumas têm medidas específicas, tá? E aí você, para determinados banhos, né, as folhas tem que ter quando junta pelo menos 2, 3, às vezes precisa de algumas medidas certinhas, 3 folhas, 3 galhos, 7 folhas, entende? E aí então você vai seguir a recomendação da receita. Mas em geral, a gente usa, eu pelo menos já pego assim de punhado, né, pego uma mão assim e faço o banho, tá? Então, a quantidade vai muito também do caso específico, né, determinado ali pelo banho, entende? Água, quantidade de água, sempre 1 litro, tá? Usar sempre 1 litro é uma quantidade boa ali, porque você vai, né, fazer o banho, jogar no teu corpo, então 1 litro é uma quantidade, 1 litro de água é uma quantidade razoável, tá? Para se usar para os banhos, certo? Durante quanto tempo, né? Qual período, durante quantos dias eu tenho que fazer, né, o banho? Deixa eu pôr no silencioso aqui, peraí. Então, o que acontece? Cadê o botão do silencioso? Silencioso. O que acontece na questão dos dias, né? Ervas quentes. Isso também serve para as outras, acaba servindo para as outras, né? A gente costuma fazer sempre 3 vezes seguidas, sabe? Faz num dia, faz no outro dia e faz no terceiro dia.
Salvo sobre alguma recomendação, às vezes você vai conversar com um guia, com uma mãe de santo, enfim, ela fala, ó, toma durante 7 dias. Toma 3 dias, dá uma pausa de 7, toma mais 3 dias, tá? Então, assim, tem uns banhos bem mais específicos, mas em regra, a gente faz o uso de 3 dias, tá? Principalmente se você for juntar, fazer um banho, um combinadão, sabe? De 3 ervas, de 7 ervas, de 9 ervas. Aí é legal, tipo assim, que no primeiro dia se use 3, no segundo dia se use as outras 3, no terceiro dia se use mais 2 ou mais 3, sabe assim? Dá uma distribuída, né, também nas ervas quando é um combo, né, quando é um combinado, tá? Porque quando você pega muita erva junto e faz um banho único, às vezes uma acaba neutralizando o efeito da outra. E aí, então, qual a necessidade de ter colocado a outra? Entende? Então, é legal dar uma distribuída quando for muita erva também, tá? O que mais que a gente tem para falar de ervas quentes? Ah, sim, quais são elas, né? Porque eu falei da água, da quantidade, né? Do tanto de dia, da indicação. Então, eu coloquei, né? Vou seguir aqui eu vou falar todos os que eu pus e aí depois a gente dá uma comentada nos que é mais fácil de achar, para vocês acharem, né, para fazer. Então a gente tem, ó, fumo, o bagaço da cana, a casca da jurema preta, a guiné, a arruda, se eu esquecer alguma coisa eu dou uma colada no papel. Casca de alho, angico, dandá da costa, beladona, aroeira, peregum, pimenta, losna, já estava esquecendo, losna, alpiste, cipó cruz, cânfora, chorão e pinhão roxo, tá? São ervas quentes. No e-book tem todas as ervas lá direitinho, cada uma na sua categoria, tá? Então essas que eu falei, você falou casca de alho não é erva, mas a gente engloba para banho, então a gente engloba tudo ali no mesmo balaio, tá? É uma coisa o fumo, né? Não é uma erva, o bagaço da cana também não é uma erva, entende? Mas sementes, raízes, a gente acaba, para simplificar, né? Vou tomar um banho de erva, faz um de casca de alho. Acaba colocando tudo ali no mesmo balaio, tá? Mas então, essas que eu falei, elas são as ervas quentes. O último que eu falei, o pinhão roxo, é muito usado, as mães de santo, o pessoal que faz magia negra, o pessoal que faz amarração, o pinhão roxo ele é muito usado, tá? Então vocês veem como é uma erva forte, né? Uma erva quente, uma erva realmente forte, tá? As ervas mornas, né? Então, assim, as ervas mornas são as ervas equilibradoras, né? Ela tem um equilíbrio, ela não é nem quente nem fria, ela tá no caminho do meio, entende? Elas trazem uma energia que não agride tanto, entendeu? Elas, pelo contrário, o que elas fazem? Quando você toma banho de erva quente, por exemplo, em excesso, depois, e aí você sente que desregulou ali. Pô, mas eu tava bem mal, fiz um banho de erva quente, né? Tomei um banho de aroeira ali com descarrego, e agora eu tô agitada, eu tô eufórica, eu não tô no meu normal. Então, o que acontece? Você pode ter exagerado, né? Ou na quantia de erva que você colocou, ou tomou 10 dias, ou tomou 3 vezes no mesmo dia, entende? Então você exagerou. E aí o que a gente faz para acertar isso, né? Faz um banho de erva morna, que o banho de erva morna ela vai equilibrar, ela vai neutralizar ali, né, a erva quente, mas não neutralizar de zerar, ela vai neutralizar, tirar o excesso, tá? Ela vai anular o excesso da erva quente, entende? Então, a erva morna, ela ajuda, olha a situação da pessoa, não eu. Então, a erva morna, ela ajuda a reconstruir a energia, a reequilibrar a energia que pode ter sido desequilibrada pelo excesso de uma erva quente, tá? Ou simplesmente, às vezes, você se sente que tá meio desequilibrada, mas não é aquela uau, preciso de uma erva quente, entende? É um desequilíbrio mais ameno. E aí você pode tomar também um banho só de erva quente. Inclusive esse tipo de erva morna, desculpa. Inclusive esses tipos as ervas mornas, você pode tomar banho todo dia com elas, tá? Tipo, acordou, você pode fazer um banho de erva morna, entende? Todo dia, não tem, a erva morna não tem contraindicação, não tem restrição, tá? Em questão de horários, que nem eu falei da erva quente, né, tomar antes de dormir,
diferente, a erva morna também não tem muito disso. Você pode tomar de manhã, você pode tomar à tarde ou você pode tomar antes de dormir, tá? Porque ela vai, o máximo que ela vai te causar assim é uma leseirinha, sabe? Você vai ficar meio lesado, assim, meio sonolento, porque ela deu uma equilibrada, ela deu uma limpeza. Então algumas ervas, elas podem te deixar um pouco com sono, sabe? Mas não que, eu vou cair na cama e dormir eternamente. Não, mas te deixa um pouquinho com sono. Algumas delas, não todas, tá? Mas são ervas que não tem contraindicação, tá? E você vai tomar quando você achar que você tá meio desequilibrada ali com as suas energias, mas um desequilibrado mais ou menos, sem a necessidade, né, de uma super erva quente, tá? E aí a gente, para essas ervas, na categoria de ervas mornas, a gente tem a folha de manga, a gente tem o alecrim, a salvia, alfazema, cipó caboclo, calêndula, a macaca, a samambaia, hortelã, pitanga, levante, o manjericão, que às vezes é considerado erva fria também, camomila, o tapete de Oxalá, ele entra tanto na categoria de ervas frias como na categoria de ervas mornas, depende do uso, da finalidade. Erva doce e maçala do campo, tá? Essas são as ervas mornas, tá? Depois quando eu terminar de falar todas, eu bolei também uma relaçãozinha, tá? De quais devem ser, então, né, fervidas, quais devem ser de infusão, de molho, e aí vocês vão entender melhor, aí acho que vai caber melhor, assim, na explicação, as categorias, tá? As ervas frias. As ervas frias, elas são ervas que trazem elas trazem energias para determinado campo energético, sabe? Elas atuam num determinado campo, diferente das mornas e das quentes, né? Que pega tudo ali. As ervas frias, elas têm campos específicos de atuação, tá? Então elas são muito usadas principalmente para mediunidade, para o desenvolvimento mediúnico, né? Elas são usadas para atrair bons fluidos, para prosperidade, na fitoterapia. Então elas não são nem agressivas como as ervas quentes, sabe? E os benefícios dela vão além das ervas mornas, que é só de equilibrar. Então as ervas frias, elas agregam, elas vêm agregar algo no teu campo energético, tá? Então, você vai tomar quando um banho de erva fria? Quando você precisa agregar algo no teu corpo astral, na tua energia, tá? Então a gente tem, por exemplo, então você tá muito desanimado, você tá muito cansado, e aí você precisa agregar energia no teu corpo astral, né? Você precisa agregar algo, então você vai tomar um banho energético, um banho de erva fria, entende? E aí a gente tem, dentro das ervas frias, a gente tem também subcategorias, tá? Porque como eu falei, você precisa agregar algo. Então a gente tem as ervas frias, que são as atratoras, a gente tem as energéticas e a gente tem as calmantes. São essas três subcategorias, tá? Atratoras, de atrair, energéticas, de repor ali uma energia, e as calmantes, para acalmar, tá? Então eu vou falar para vocês pelas subdivisões dela, tá? As ervas atratoras, aquelas que é para atrair, a gente tem rosa vermelha, para atrair amor, a gente tem a rosa laranja, artemisia. Depois eu tenho que frisar muito um negócio para vocês sobre a artemisia também. Então a gente tem a artemisia, a gente tem a malva, a amora, a maçã, canela, canelinha e cravo da Índia. Essas são as ervas que atraem, que nem a canela, que a gente fala assim, dia 1º do mês, né? Soprar canela, para atrair prosperidade. Você vê que o próprio nome já diz, né? Para atrair, atratora. A maçã é para o amor também. Então, assim, sempre que você for usar uma erva fria, para atrair, a gente tem essas ervas aí, né? Para essa categoria. Aí a gente tem as ervas energéticas, né? Então a gente tem o girassol, a imburana, a folha de café, o guaraná, a jurubeba e o nó de cachorro. Essas são ervas energéticas. Então você está precisando de energia na sua vida? Toma um banho de folha de guaraná, toma um banho de folha de café, entende? De girassol. Tem as ervas que são energéticas. E aí a gente tem
as ervas calmantes, que é quando você está muito agitado, muito acelerado, ou os pensamentos tudo desalinhado, você está pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo, vem as ervas calmantes, que são a capim-cidreira, maracujá, abacaxi, melissa, valeriana, pêssego e beterraba. Ninguém dá nada para folha de beterraba. Sabe quando você compra no mercado, em vez de comprar a beterraba ali redondinha, só ela, compra aquelas que já vem com os massinhos, com o matinho, come a beterraba e corta o talo ali, o matinho, para fazer banho calmante. É ótimo, tá? Maracujá, valeriana e melissa, né? Todo mundo conhece bem. Melissa é muito fácil de ter em casa, tá? Assim como o capim-cidreira. Que o capim-cidreira, às vezes, ele cresce muito, né? Então você precisa de um lugar, geralmente chão, né? Para plantar. Agora, a melissa, você pode ter em vasinho. Ela fica igual o hortelã, sabe? Assim, só que para cima, igual um vasinho de manjericão, esses que a gente vê em mercado. Aí você vai, pega um punhadinho de folha ali da melissa e faz um chá para tomar. Não precisa ser também só banho, tá? A melissa, o maracujá, o capim-cidreira, né? A valeriana você pode fazer, o folha de pêssego que você pode usar em chá também, tá? Uma coisa que eu gosto muito da classificação também, dentro da classificação ainda das ervas, é que elas também são divididas, as ervas frias, elas também podem ser divididas em ervas femininas e ervas masculinas e as da intuição, sim. Então, ervas femininas, ervas masculinas, até para gravar vídeo a Carmen tá aqui auxiliando, né? Então, a gente tem as ervas femininas, as ervas masculinas e as ervas da intuição. As ervas femininas, elas estão ligadas à sensibilidade espiritual e tudo que está ligado ao feminino, né? Então, rosa vermelha, né? A malva, por exemplo, a artemisia. Já vou aproveitar que eu falei da artemisia, deixa eu falar, gente, se vocês quiserem ter artemisia em casa, é a melhor planta do mundo para se ter em casa, principalmente quem é mulher. Só que o que acontece? Ela é muito confundida com a losna. Tu vai chegar numa floricultura e falar assim, eu quero uma muda de artemisia. A mulher vai vir com um vasinho e olha se não tá espetado, que eles põem aquelas plaquinhas, né, com os nomes, vai estar escrito losna, tá? É muito confundida. Aparentemente, visualmente, elas são praticamente idênticas, tá? Quase não tem diferença. E então é muito confundida. E o que acontece? Dentro da espiritualidade, losna é para uma coisa, artemisia é para outra, tá? Na questão medicinal, as duas têm também propriedades muito semelhantes, tá? Para cólica, contração uterina, para corrimento, enfim, tudo que é do feminino, elas têm, a losna e a artemisia, elas têm as mesmas características praticamente, tá? Só que na espiritualidade, losna serve para uma coisa, artemisia serve para outra, tá? Então é legal se vocês forem comprar a muda para ter um vasinho em casa, a artemisia ela cresce, põe num vaso, começa no vaso pequenininho, quando ela for crescendo replanta para um vaso grande, porque ela cresce bastante, tá? Então o que acontece? Vai na floricultura com o nome científico, sabe? Eu não vou saber falar agora para vocês de cabeça o nome científico da artemisia, mas põe no Google lá, artemisia é nome científico, entende? Leva o nome científico, leva a foto, apesar dela ser muito parecida, né, com a losna, o melhor é o nome científico dela, tá? Mas isso para questões espirituais é que tem mais essa ressalva, tá? Essa diferença. Mas se só tiver losna, compra losna também, tenha losna em casa, porque para cólica, para quem sofre de cólica, de hemorragia, de sangramento muito intenso, é algo assim maravilhoso, apesar da artemisia ser mais eficaz. Mas é maravilhoso também a losna, tá? Então as ervas femininas, elas são as ervas ligadas aos fatores femininos e as questões espiritual, tá? Questões da espiritualidade. E aí a gente tem as ervas masculinas, ervas frias que são masculinas, tá? Então essas ervas, elas são potencializadoras do quê? Dos fatores masculinos, né? Elas regem as questões materiais, né? Por exemplo, a folha de louro, que é a questão financeira, né? O café também para comércio, para bens materiais, né? Então, tudo que está ligado mais à questão material e a fatores masculinos, existem as ervas específicas, né? Como dos femininos, né? Que é o espiritual e o feminino. E a terceira categoria
tem as calmantes também, tá? E a terceira categoria, que a Carmen me lembrou também, que são as fortalecedoras da intuição, né? Elas agem somente no espiritual, tá? Só para facilitar os canais mediúnicos, né? Os canais da mediunidade, como a rosa branca, por exemplo, e a alfazema, tá? Elas são específicas para espiritualidade. Então, assim, eu quero atrair um amor, eu vou fazer um banho de rosa branca. Assim, você vai atrair o amor dentro da espiritualidade, não um amor carnal, não um amor de uma pessoa, né? Você vai resgatar ali o teu amor próprio dentro, sabe, do teu lado espiritual, enfim. Mas não para questões burocráticas nossas, entende? Então, tem ervas também específicas só para a espiritualidade, tá? E aí as calmantes, né? Que elas agem no nosso físico literalmente, tá? Então tem a atuação delas, como tem as outras, né? A atuação da espiritualidade, do plano astral, tem as calmantes que elas são diretamente ligadas ao nosso corpo físico, como a camomila, a melissa, tinha falado da valeriana, né? Quem mais que eu acabei citando? O pêssego, que também é bom para acalmar, né? A beterraba. Então, assim, são algumas que elas agem no físico mesmo, tá? Aí o que acontece? Tem gente que tem dor de cabeça, que fica ali, tá numa certa ansiedade, e aquela ansiedade provoca uma dor de cabeça, toma chá de melissa, chá de valeriana, né? Chá de camomila, porque elas vão agir no físico, tá? No mental e no físico, principalmente no cansaço, quando você tá com o corpo cansado, tá? Aí elas têm atuação nisso também. Vamos agora pular para as ervas secas, né? Porque a gente tem as ervas frescas e a gente tem as ervas frescas. As frescas e as secas. Todo mundo pergunta, posso fazer banho com erva seca? Lógico que pode. Qual erva é melhor, a seca ou a fresca? Na verdade, a melhor é a que você tem, né? A melhor é a que você tem na tua mão ali, a que você tem disponível ali para você, tá? Mas falando em seiva, em vida, né? A erva fresca, ela potencializa mais, entende? Do que a erva seca. Porque a erva seca, ela já, o próprio nome já diz, ela está desprovida de água, né? Então ela está faltando um elemento fundamental nela, por isso que tem que pôr ela na água para reidratar, para colocar esse líquido que foi retirado, né? A essência da água, né? A essência aquática, entende? Mas não é ruim usar erva seca, não, tá? Na falta de uma erva fresca, na impossibilidade de ter uma erva fresca, você pode usar a erva seca, tá? E uma coisa que tem de legal, de interessante na erva seca, que acho que pouquíssimas pessoas eu já ouvi, o fator da transformação. Então a energia transformadora nela fica mais concentrada, entende? Mas ela precisa ser acordada, tá? Precisa ser despertada, entendeu? Mas ela tem incluída nela esse poder, né, esse fator aí, por ela ter passado por um processo, ela tem o fator da transformação, tá? Então, as ervas secas, elas sempre vão precisar ser despertadas, elas sempre vão precisar ser acordadas, tá? E depois eu vou explicar um pouquinho, rapidinho, para vocês sobre despertar e acordar a erva. Eu vou me aprofundar muito, porque no e-book eu fiz uma caralhada lá de anotações, de observações sobre despertar as ervas, tá? Aí vocês vão baixar o e-book, que vai estar na descrição do vídeo, o link, né, para vocês baixarem lá o livrinho lá que eu escrevi para vocês, tá? Então, o que acontece? O que a gente também tem que entender sobre as ervas secas, né? Gente, eu tô olhando para um lado, olhando para o outro, porque tem um negócio no meu olho me irritando. Sabe quando você fica mexendo o olho para ver se sai? Mas não tá saindo. Mas vamos lá. Então, o que a gente tem também que entender sobre as ervas secas? Quando você vai comprar uma erva seca, você não tem ali escrito, olha, essa erva foi colhida na lua tal, no horário tal, pela pessoa tal, que estava preparada para colher, que pediu agô, pediu licença, que fez as regras. Não tem nada disso escrito, entende? Então, assim, geralmente é um processo todo mecânico até, de colheita, o plantio, a colheita, a secagem, enfim. Então, você não sabe
tudo isso sobre a erva. E são coisas importantes, são coisas que precisam ser seguidas ali, algumas dessas coisas precisam ser seguidas para trazer todo o efeito no ritual, tá? Então, por isso, principalmente as ervas secas, elas precisam ser muito bem acordadas, muito bem despertadas, tá? Para que elas façam o que você realmente quer, entende? Porque elas estão vindo também com uma essência de uma máquina ou de uma pessoa qualquer ali que fez a colheita, e nem sempre ela tem sabedoria ou conhecimento, né, para saber em que lua, em que horário, ou de que jeito colher aquela erva para secar, né? Às vezes até mesmo o processo de secagem pode ser por máquinas, né? Por luz artificial, enfim, tá? Mas lá no e-book eu coloquei umas orações, umas rezas, uns negócios assim para vocês aprenderem, tá? Mas se perguntarem qual é melhor, a erva seca ou a erva fresca, eu vou falar que é a erva que você tem na tua mão, é a que você tem à disposição. Às vezes você realmente não tem como ter um vaso, não tem como ter uma horta, né? E aí você vai e compra o saquinho lá de erva seca. Mas se você puder comprar a erva fresca, ter a erva fresca em casa, tá? Ela traz uma energia já sua, entende? Você tá ali manipulando, você que tá regando, você que tá ali todo dia dando bom dia, boa tarde, boa noite pra plantinha, tá? Então ela tem algo de especial, tá? Que mais que a gente tinha que falar aqui nesse vídeo? Sim, vou falar para vocês sobre ensinar então também alguns banhos específicos, alguns banhos sem contraindicação e alguns banhos mais específicos mesmo, tá? Então o que a gente pode ver e coisas fáceis de vocês terem também, de vocês encontrarem como banhos sem contraindicação. Arnica. Arnica é muito fácil de você encontrar, todo mundo conhece a arnica, né? É uma folha linda, ela tem uma cor linda e ela é boa para afastar a negatividade, tá? Banhos de abre caminho, né? Para abrir os caminhos, para trazer aí novas forças, também não tem contraindicação. Banho de açúcar também não tem contraindicação. Você vê, açúcar não é erva, mas tá no mesmo, né? No mesmo balaio. A palha, o alho, né? Não vai pegar o alho descascado e fazer o banho, né? E ferver. Não, é aquela palha do alho ou então a casca, né? Tem gente que compra aquelas trança, né? De alho, e aquela trança é a palha. Mas quem não compra assim, que compra de cabeça, aí tira a casca, entende? E ferve, né? A casca. Desses banhos que eu vou falar para vocês, lá no e-book tem qual tem que ser macerado, qual tem que ser fervido e qual que é feito infusão e o molho, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que é cada um deles aqui no vídeo. O alecrim, ele é muito bom para clarear os pensamentos, tá? Eu falo que o alecrim também é a erva da felicidade, a erva da alegria, que não tem quem não tome um banho de alecrim e não fique feliz. Ou tome um chá de alecrim, né, e não fique feliz. Banho de alpiste, sabe alpiste, aquela comida de semente que dá para passarinho, sabe? Alpiste. Que mais? Arruda, também não tem contraindicação o banho, tá? Tem várias contraindicações para consumir, né? Para ingerir, para uso interno. Grávidas e lactantes jamais. Anis estrelado, ele aumenta a autoestima, o nome já diz, né, anis estrelado, né, então ele já traz um aumento ali da autoestima. Água de arroz para acalmar é ótimo também, alfazema para acalmar também e para quem está em busca de mudanças, né, na vida, está querendo que as coisas mudem. Para quem se sente muito cansado fisicamente, o bulbo da cebolinha. Sabe aquela cebolinha de tempero que a gente compra de maço, junto com cheiro verde, com a salsinha? Não vem os talinhos de cebolinha? Aí, alguns vêm cortado, mas alguns embaixo vem o bulbo para plantar, né? Aquilo lá você pode cortar e plantar. Aquela partezinha branca, né, de baixo. E aquilo você pode tirar, então, aquele bulbo. Às vezes vem até já com umas cebolinhas, né, redondinhas ali, os cabelinhos da cebolinha. Então, aquilo ali você tira e faz o banho
porque ele tira o cansaço físico, o cansaço do corpo, tá? O Comigo Ninguém Pode, também ele é para defesa. Camomila, que faz uma limpeza, também ele é calmante, né? A camomila também é bactericida. A gente tem também... um interessante, as folhas da cenoura, né? Que a gente às vezes compra no mercado e vem com as folhas, em vez de comprar elas já cortadinhas ali, compra com os talos e usa as folhas, tá? Porque ela serve para pessoas que estão se sentindo fracas, né? Que tá com fraqueza. Lágrimas de Nossa Senhora. Tem gente que conhece como Contas de Rosário, eu chamo de Lágrimas de Nossa Senhora. Quem já foi tomar um passe com preto velho já viu um preto velho usando os terços, né? Ou o rosário mesmo com umas pontinhas, com umas sementinhas. Parece semente de... não vou lembrar a fruta que parece, mas parece uma semente. Aquilo ali que é lágrima de Nossa Senhora, mas como a gente que chama de conta de rosário. E ele é ótima para concentração. Então quem vai prestar uma prova, sabe, ou precisa de um trabalho, focar mais, ter mais concentração, é muito interessante o banho de lágrimas de Nossa Senhora. Erva doce, para trazer boas energias também. Folha de pêssego, folha de limão, folha de manga, folha de louro, tudo isso também é ótimo, tá? A folha de pêssego, ela tira as densidades acumuladas, a folha de limão, ela corta energia negativa, a folha de manga, ela traz prosperidade, a folha de louro traz prosperidade também, tá? Guiné é muito conhecido, né? Até Zeca Pagodinho canta nas músicas dele, né? Banho de arruda com guiné. O guiné para proteção e força, ele é maravilhoso, tá? Falei da alfazema, né, para quem tá querendo mudanças na vida. Se juntar com a semente de girassol, acelera as mudanças. Então, assim, você tá com aquela vida pacata, você tá ali, eu preciso de alguma mudança, eu preciso de alguma coisa nova na minha vida. Pega a alfazema. Quem não conseguir comprar a alfazema, né, a mudinha de alfazema para ter em casa, tem os líquidos de alfazema que vende em casa de umbanda, às vezes tem farmácia que vende, mercado também, pode ser aquele, tá? Pega a semente de girassol, né? Faz o banho e toma do pescoço para baixo. Então, assim, além de trazer as mudanças, acelera para acontecer mais rápido, tá? Quem tem problemas de aceitação, principalmente autoaceitação, né? Banho de hortelã. O que mais? A losna, eu falei da artemisia, né? Eu lembrei da losna agora. A losna, ela corta, não, olha só, ela corta a negatividade, né? Ela corta as raivas também. A artemisia é usada para intuição. Então, você vê que na espiritualidade elas têm funções diferentes. Então, quando você quer se conectar com um mentor, quando você quer aguçar a tua intuição, o teu terceiro olho, chá de artemisia, banho de artemisia. Quando você quer cortar uma negatividade, quando você quer cortar um sentimento de raiva, losna. Pode ser o chá de losna ou o banho de losna, tá? Então, é aquilo que eu falei no começo, né? Gente, quase 40 minutos de vídeo. Então, dentro da espiritualidade, a losna e a artemisia, elas têm propriedades, né, diferentes, tá? Falei da macela, né, que ela é calmante, o manjericão, que ele traz o equilíbrio, né, também. E no corpo físico, na parte física, o manjericão, ele renova as células do organismo, tá? Então é maravilhoso o manjericão. Quase que deu um branco aqui, eu não ia lembrar. O manjericão, é ótimo. Sementes de tangerina, também, para quem tem dor na coluna, tá? Que nem eu tenho 10 mil desvios na coluna, eu tenho tudo que pode ter numa coluna de um ser humano, eu tenho na minha. Então, pegar a semente da tangerina, tá? Ferver e fazer o banho, jogar o banho nas costas, alivia a dor na coluna, tá? Mesmo dores crônicas, sabe? É só falar de coluna, né? Parece que já atrai. Mesmo dores crônicas, tá? Quem tem dores crônicas na coluna, o banho com a semente de tangerina, ou fazer, tu ferve lá o banho que não sei o que, aí você pega um pano, uma fronha, uma toalha, põe ali e coloca encharca, né, o pano, mas encharca assim, não para molhar o colchão. Umedece o pano, a toalha,
põe na coluna onde tá doendo, onde tá com dor, deixa, viu que começou a esfriar? Vai, molha de novo, ele tem que estar aquecido, tá? Pra pôr na coluna. Não serve colocar dentro de uma bolsa de água quente, porque tem o plástico que vai isolar ali o efeito, né, do banho, entende? Mas se você embebedar ali, molhar, umedecer, né, um pano... Olha, vocês estão vendo a luzinha aqui, ó? Enfim... Carmen se manifestando. Mas se vocês pegarem o paninho, né, um pano, uma fronha, e molhar bem na fervura ali, no banho de semente de tangerina e colocar, também faz um efeito, tá? Então agora eu vou explicar para vocês a diferença entre macerar, entre deixar de molho, fazer a infusão e ferver, né? Porque tem aqueles que vocês vão ver lá no e-book que tem lá as especificações, aí entre parênteses eu coloquei macerado, fervido, infusão, molho. Então o que acontece? As ervas que elas têm que ser maceradas, como que é? O que é macerar? Macerar, ela é assim, ó, você pegou a bacia lá, o pote, né, com a água, tá as ervas lá dentro. Geralmente as ervas frias, né, que não pode ferver nem esquentar. Você vai pegar as ervas e você vai fazer isso aqui, assim, ó, você vai macerar, você vai esfregar as ervas, não é rasgar, tá? Cuidado com as ervas, não vamos sair rasgando, né, dilacerando as ervas. Mas esfregar, macerar, amassar, sabe? Você pode fazer com a mão ali dentro da água, você vai fazendo assim nas ervas, ela vai soltar o sumo, né? Você vai ver que a água vai mudar de cor, entende? Isso é macerar, tá? Dentro do recipiente, com água na temperatura ambiente, vai esfregando ali, vai esmagando, vai apertando as folhas que elas vão soltando o sumo, né, todinho na água. O outro, o molho. Deixar de molho, né? O próprio nome já diz. Então, tem algumas sementes, algumas raízes que você vai pegar a água, na temperatura ambiente, você vai colocar naquela água, só que você tem que deixar ali por no mínimo 3 horas, tá? Pode deixar, tipo, faz à noite para usar no dia seguinte? Pode, tá? Até melhor. Mas às vezes quando você deixa acho que isso acontece com inhame, se não me engano, quando você deixa de molho, às vezes ela cria uma nata, sabe, em cima, aí você tira, né, aquela nata, tá, e usa o resto ali da água, mas no mínimo, tá, gente, quando for molho, deixar no mínimo 3 horas de molho, tá? A infusão, o que é a infusão? Infusão você vai deixar a água ferver, tá? Deixa uns 3 minutinhos ali a água fervendo, você vai desligar o fogo e vai esperar aquela fervura baixar. Espera mais uns 3 minutinhos para a água acalmar, porque ela tá nervosa ali fervendo, né? Então espera uns 3 minutinhos a água acalmar, aí você vai pegar a erva, você vai colocar ali naquela água, vai tampar, põe um pirizinho em cima ali da leiteira, né, da panela, ou a tampa mesmo da panela. No caso, em casa vai um pratinho, né, um pires, entende? E deixa ali abafando, deixa mais uns 15 minutos ali, porque daí também não pode amornar a ponto de esfriar, tá? Deixa mais uns 15 minutinhos ali, e aí você já pode usar para o banho, tá? E o banho que tem que ser fervido, você vai pôr a água para ferver, tá? Não vai pôr a erva ainda, você vai pôr a água, você vai colocar para ferver, ligar o fogo lá e pôr para ferver. Quando começar sabe aquelas gotinhas de que vai começar a ferver? Fica só as bolinhas, entende? Naquele ponto, antes de levantar aquela fervura brava mesmo, começou a subir, né, as primeiras bolinhas, aí sim você vai pegar as ervas, você vai colocar lá e vai deixar ferver por mais ou menos uns 3 minutos. Também não é assim, gente, levantou fervura, desliga o fogo. Não, deixa ferver sim, por uns 2, 3 minutos, 5 minutos, dá um tempinho ali pra erva ferver, tá? Esses banhos que eu citei aqui, né, que eu falei, não tem muita contraindicação, que você pode tomar com mais frequência, não tem também assim todos, fala assim, põe 3 folhas, 3 galhos, não, pega um punhado, tá? Uma mão, né, que é aquilo que eu falei lá no começo também, pega um punhado que cabe na sua mão, 1 litro de água e tá ótimo, certo? Senhor, olha o tamanho que vai ficar esse vídeo, 45 minutos. Vamos lá. Aí a gente tem também, posso falar também sobre banhos específicos mesmo, né?
Então, para esses banhos, para banhos específicos, também usa 1 litro de água. Quando eu falar de algum banho aqui que não tem galhos, folhas específicas, tá? Vocês vão pegar de punhado também, a mesma coisa, tá? Pegar punhado. Então, para fazer banho de descarrego, né? Descarrego é sempre arruda, guiné e alecrim, os melhores, tá? Quando se você quiser ali para fazer um banho bem forte, um banho potente mesmo, e aí usa tudo de 3, tá? 3 galinhas de arruda, 3 galinhas de guiné, 3 galinhas de alecrim, certo? O que eu citei também lá na listinha, né? Tudo isso, gente, vai tudo lá tudo que eu tô passando aqui para vocês vai estar tudo muito bem especificado, tá? No e-book, tá? Aquele banho para abrir caminho. Para abrir caminho, gente, sempre 7 caminhos, lembra, tá? 7 linhas da Umbanda, né? 7 orixás, 7 caminhos. Então, quando é para abrir caminho, sempre 7, tá? Então a gente pode fazer um combo com louro, manjericão e girassol, tá? Para abrir caminho. 7, né? Aí usa 7 folhas de louro, usa 7 galhos de manjericão, ou 7 folhinhas, né, de manjericão. Eu geralmente, quando você tem um manjericão em casa, às vezes você consegue umas folhonas grandes, aí você usa folha. É o bom senso também, né? Se você tem umas folhas grandes, usa folha. Agora, se tá nos galinhos, folhinhas bem pequenininha ainda, quebra, tira, né, tira o galinho, tá? Então, louro, manjericão e girassol, tá? 7 folhas, 7 galinhos ou 7 sementes, tá? Tudo 7, porque são 7 caminhos que a gente tem aí pela frente. Quando a gente tá sentindo mágoa de alguém, né? E a gente não quer ter esses sentimentos de mágoa. A maçã, ela é ótima para isso, tá? Então você vai pegar a maçã, você vai cortar ela em 8 partes, você vai pegar 1 colher de açúcar e vai fazer o banho, tá? Para fraqueza, né, que eu também citei bastante, de quando você tá se sentindo já sem força, você fala, eu não vou dar conta mais dessa situação, tô no meu limite, entende? Quando você tá nesse clima, né? Lembra que eu falei da cenoura? Então, cenoura, arruda e rosa vermelha é ótimo para isso, né? Então você vai pegar 3 folhas de cenoura, você pega 3 de arruda e você pega 3 de rosa vermelha, tá? Não, mas não são 3 rosas, que a Carmen me chamou a atenção, não é que são 3 rosas inteiras, você vai pegar 3 pétalas, tá? Da rosa vermelha. Um adendo também falando sobre rosa, gente, assim, tem essas rosas que a gente compra em floricultura para montar buquê, que ela vem cortada, vem sem o espinho, vem branã. Não usa essa rosa, tá? Essa rosa, ela vem muitas vezes nas pétalas, né? Tem tingimento, tem goma, tem aqueles spray para não sair do lugar, para a pétala não sair do lugar. Então, assim, não compra essas rosas. Compra uma muda, uma roseirinha, sabe? E planta, entende? Ou, mas eu não tenho como ter um vaso, eu não tenho depois como transplantar, como replantar a roseira. Gente, a sua vizinha deve ter uma roseira na praça, às vezes, sabe, na rua, passou na frente de uma casa, não tem ninguém olhando, né? Entende? Sim, mas procure não comprar aquelas rosas que as floriculturas montam, sabe, para arranjo floral, para buquê, porque elas vêm com muito produto químico, tá? Até para viver mais, né, para durar mais tempo, entende? Então não é legal, tá? Autoestima. Calêndula, anis estrelado e manjericão. Esse banho tá lá também. Para prosperidade, gente, alpiste, lembra que eu falei alpiste, folha de louro e folhas de manjericão. Ótimo também para atrair a prosperidade, tá? Então são banhos, né, interessantes assim que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês com coisas não, né, com ervas e sementes fáceis, né, de encontrar. No e-book eu fiz uma relação por ordem alfabética das ervas mais fáceis de serem encontradas. Eu não coloquei, lógico, todas que eu conheço, porque o que acontece? Tem algumas que são assim muito difíceis de encontrar, tá? Eu que moro, por exemplo, no interior, tenho dificuldade de encontrar determinadas ervas ou sementes. Então eu coloquei as mais populares, tá? E todas eu pus foto, tá?
coloquei a imagem, coloquei foto para vocês também poderem identificar, tá? Quando vocês forem no lugar comprar, leva lá o e-book e fala, ó, tá aqui a foto, imprime e leve e fala, é esse aqui que eu quero, tá? Outras coisas que eu coloquei também no e-book são todas as rezas que podem ser feitas. Eu coloquei exemplos, tá? Não quer dizer que tenha que ser exatamente a que eu escrevi lá, tá? Pelo amor de Deus. A reza para despertar uma erva, para consagrar uma erva, é aquela do teu coração, tá? É aquela que o seu coração for falando ali na hora, entende? Mas para quem não consegue, mas não tem nem a menor ideia, criatividade para bolar uma reza, eu coloquei vários exemplos lá, né? Para você evocar as energias, para você despertar a erva, né? Para você acordar a erva, para você, na hora de cortar também, como que é o processo ali, né? Para colher a folha verde, entende? Então, para colher raiz também, que tem também fazer ali uma oraçãozinha, tá? Então, eu coloquei tudo específico. Eu não fiquei focando muito em questões assim de orixás, tá? Porque nem todo mundo é umbandista, nem todo mundo é candomblessista. E ervas não tem... a sua ligação não é exclusiva, né, religiosa, né? Não tem um uso só litúrgico. Voltado ali para as religiões, né, de matriz africana, enfim. Então eu não foquei muito, né, no e-book falar assim, essa erva é de fulano, essa é de ciclano, acho que um ou outro ali eu devo ter colocado, não lembro agora. Mas mesmo no preparo ali, eu não... Da colheita ali eu também não foquei, que nem eu, quando eu vou colher uma erva verde, eu tenho o meu ritual, o meu jeito de pedir a Go, né, de pedir ali licença, a Go é licença, em Urubá. Então, assim, eu tenho o meu jeito específico voltado para Umbanda, né? Onde eu peço licença para o San, onde eu peço licença para o Oxóssi, né? Onde eu tenho um outro ritual. Eu não foquei nisso, tá? Eu coloquei orações, eu coloquei rezas, eu expliquei que uma pessoa evangélica pode fazer, uma pessoa católica pode fazer, um ateu pode fazer, um pagão pode fazer, enfim. Tá lá, tudo no e-book lá, bem explicadinho, tá? Para vocês. E no finalzinho ainda eu coloquei sobre a defumação também, de usar, né, preparar ali para defumação. Tá certo, gente? Então é isso. Quase 1 hora de vídeo que nós temos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês baixem, tá? Que entrem lá no link e baixem o e-book, tá? Que tá bem interessante para vocês terem ali no celular para consultar quando tiver alguma dúvida, ou até mesmo para imprimir, né? Tu pode imprimir. Ficou curtinho, ficou com 30 páginas. Acho que ficou com 30 páginas, se não me engano. Não ficou muito grande, não, né? Se deixasse, ia virar um livro. A pessoa começou a escrever ali, não ia parar mais. Mas ficou curtinho, tá? Ficou, acho que com 30 páginas, se não me engano. Então, quem quiser também pode imprimir e encadernar, porque eu fiz capa, deixei a página em branco, né? Fiz o sumário, né? O índice, deixei a página em branco. Então, quem quiser imprimir, vai ficar uma impressão já tá configurada ali para imprimir frente e verso, tá? Sem ter problema, tá bom? Pensando em tudo, né? Então é isso, pessoal. Beijo enorme para vocês e gratidão.